Boa tarde, meu povo lindo, que me assiste, que me adora, que não me adora, mas também me assiste. Não, essa é da minha introdução. Boa tarde, meu povo! Olha eu aqui de novo. Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espero que vocês estejam bem, em qualquer lugar que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam protegidos dentro de casa. Mas enfim, vamos ao vídeo de hoje. Eu acho que, na minha opinião, todo mundo que vai sair do país, do seu país de origem, para morar em outro país ou para viajar, uma das maiores preocupações antes de entrar e ter todas as coisas que tem para resolver depois que entrou, é realmente entrar no país, né? Pelo menos o meu maior medo era isso, era passar pela imigração ou talvez não passar pela imigração por algo que eu tenha respondido para eles. E eu fiquei, antes de eu viajar, eu fiquei acho que um mês treinando o que eles poderiam me perguntar. Fiquei realmente muito nervosa, até mesmo porque a gente já fica 10 horas dentro de um avião, então é muito estresse, para mim é muito estressante ficar dentro de um avião. Então você ainda tem que chegar lá e ficar na fila esperando para passar na imigração, sem saber realmente se você vai conseguir entrar no país ou se você vai voltar para o seu país de origem, né? Que isso é muito chato e eu não quero que aconteça com ninguém. Eu espero que não aconteça com ninguém. Então hoje eu resolvi trazer 10 perguntas que provavelmente eles vão te fazer na imigração. E também vou contar que dentro dessas 10 perguntas também tem perguntas que eles fizeram pra mim, tá? Então eu já vou contar um pouquinho como que eu respondi e como foi a minha passagem na imigração. Então vamos lá, como de sempre, né, como de costume, eu anotei tudo aqui pra mim não falar merdinha. Então se eu olhar pra baixo ou qualquer outra coisa vocês já sabem, tá? Então vamos lá, eu escrevi aqui uma introdução, mas eu já fiz a introdução. Eu sou ótima, né, gente? Passar na imigração é uma parte muito importante na sua viagem para Portugal. É a etapa que vai autorizar sua circulação dentro do país. Isso eu já falei, né, gente? Que pra gente poder entrar no país, eu falei no último vídeo do canal, se você ainda não assistiu, vai lá, eu falei um pouquinho sobre as coisas que você vai precisar para poder viajar, né, antes de passar na imigração. O que você vai ter que fazer, né, o passo a passo. Então vai lá no último vídeo que vai estar tudo explicadinho lá. Então, para você passando na imigração, é o que vai te dar o ok para você entrar no país, tá? Então vamos lá. Eu vou começar, eu separei 10 perguntas, eu já falei, blá 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 blá. Qual o motivo da sua viagem? Essa é a pergunta de número 1. E eu acho que para todo mundo eles fazem essa pergunta. Para mim, eles perguntaram e eu, como muitos sabem, né, eu moro em Portugal, mas eu não entrei como se eu fosse morar em Portugal. Eu passei na imigração como qualquer outra turista. Então, você tem que ser muito objetivo na sua resposta, muito direto. Você não pode gaguejar, você não pode pensar, porque eles realmente sabem quem vem pra ficar e quem vem pra turistar, né? Então eu respondi, eu vim pra turistar, eu vim pra ser turista, como turista, né, no caso, não pra ser turista. Eu vim pra turistar. A pergunta de número 2. Quantos dias você irá ficar na Europa? Essa pergunta também. Você deve dizer com acordo da sua passagem. De acordo com a sua passagem. Por exemplo, no meu caso, eu peguei a passagem para 7 dias. Do dia que eu cheguei até o dia que eu ia embora, de acordo com a minha passagem, eram 7 dias. E eu respondi isso. De quantos dias você vai ficar na Europa? 7 dias, nada mais. Todas as perguntas, eu acho que não é bom você ficar, sabe, prolongando muito a resposta. É bom você ir direto ao ponto, responder o que ele te perguntou e já tá. Porque daí vai evitar ele te fazer outra pergunta e você se complicar por talvez não saber responder, talvez não ter ensaiado essa resposta, porque foi o meu caso. Então vamos lá. Agora a pergunta 3. Qual a sua profissão no Brasil? Responda a verdade, tá, gente? Responda a verdade. Eu, no meu caso, eu tava desempregada e o Alisson ainda trabalhava, mas trabalhava com o pai dele na loja de enxoval do pai dele na época que o pai dele tinha. Aí a gente respondeu exatamente isso. Eu estou desempregada e o meu marido, eu que respondi, né? Porque o Alisson quase não falou. Eu respondi, eu estou desempregada e o meu marido trabalha numa loja de enxovais na loja do pai dele. Ok, o cara não falou mais nada. Aí vamos à terceira pergunta. A quarta pergunta, né, no caso. Quanto você está levando de dinheiro? Como eu já falei no vídeo anterior também, novamente, uma coisa que eu já falei lá, eles vão te pedir comprovante de quanto você está em dinheiro, tanto quanto você tem em dinheiro, quanto se você tiver em uma conta corrente, né? Numa conta de cartão de crédito, por exemplo, eles podem te pedir sim o comprovativo, então não minta. Eu e o Alisson, a gente entrou no país com 1.180 euros. Muita gente vai falar que é pouco e
pra gente deu, foi o suficiente, tá? Mas eu vou falar mais disso, da quantidade de quanto a gente trouxe e tudo mais no próximo vídeo. Mas a gente entrou, nós dois, pros dois, 1.180 euros e a gente teve que fazer render esse dinheiro, tá? Mas depois eu vou entrar em detalhes aí. Então, nessa quarta pergunta, eles vão te perguntar quanto você trouxe de dinheiro, não minta, fale a verdade. Se eles te pedirem um comprovante, tenha o comprovante em mãos, tá? Então, vamos à quinta pergunta. Você conhece alguém na Europa? Eu, Ruane Borges, recomendo que você fale que não, principalmente se você tá vindo pra morar em Portugal, porque se você falar, sim, eu conheço alguém, é uma amiga, ou minha tia, ou minha sobrinha, ou minha avó, quem que for que seja, eles já vão imaginar que você tá vindo com uma intenção de ficar no país, então eu recomendo que você fale que não, eu não conheço ninguém na Europa, eu não conheço ninguém em Portugal, no caso aqui do vídeo, né? Pra mim, eles fizeram essa pergunta, eu simplesmente respondi que não, não conheço ninguém. Então, essa a minha recomendação, fale que não, mesmo que você tenha. Mas, esse caso pode ser alterado. Essa pergunta pode mudar a resposta, em vez de você dizer não, você pode dizer que sim, claro. Mas, como no último vídeo eu falei também, sobre a carta convite. Se você tiver uma carta convite, aí sim, você pode falar, sim, eu conheço alguém em Portugal. Porque também você vai ter que apresentar a sua carta convite e ela já vai dizer ao fiscal do CEF que você tem alguém que você conhece em Portugal, né? Senão você não estaria com uma carta convite, não é? Então, aí, nesse caso, você teria que ver qual é a sua situação de entrada no país, né? Vamos lá, a sexta pergunta. Você está viajando sozinho? Caso esteja com amigos, eles estarão na fila, né? É óbvio. Como é assim? Você está viajando sozinho? No meu caso, não, né? Era eu e meu marido. Mas nós dois já fomos juntos para o guichê da imigração. Fomos nós dois passar ao mesmo tempo. Então, isso não acontece quando você tá em amigos. Vamos dizer assim, se você tá fazendo uma viagem em amigos, você vai passar um de cada vez na fila. Vai você primeiro e seus amigos provavelmente vão estar na fila ou já terão passado. Então, se você estiver com seus amigos, fale, não, eu não tô viajando sozinho, eles estão ali. Mas, caso você esteja sozinho, ok, você fala, estou viajando sozinho, tá? Ele vai te perguntar o porquê de você estar viajando sozinho. E você fala, eu gosto de viajar sozinho, tô acostumado de viajar sozinha. Enfim, qual for a intenção de você qual é o porquê de você estar viajando sozinho, tá? Então, aí você responde a verdade, tá? 7. Posso ver suas reservas de hotel, atrações e, enfim, o que for. Pra mim, eles pediram a minha reserva e eu logo já mostrei, não fiquei quietinha, eu só mostrei o papel. E assim que ele me pediu, eu já mostrei, né? E provavelmente eles vão pedir pra você também. Então, tenha a reserva. Já me perguntaram isso lá no meu Instagram. Se eu preciso fazer a reserva do hotel antes de eu sair do país ou se eu posso fazer quando eu chegar lá. Eu recomendo que você tenha a reserva do hotel para os primeiros dias, no caso se você for morar, né, você só vai ficar lá uns dias, só os primeiros dias até você achar um lugar para você morar. Eu recomendo que você tenha sim a reserva antes de você sair do Brasil, antes de você sair do seu país de origem para passar na imigração, porque eles vão te pedir o comprovativo de reserva. Então vamos lá, a pergunta de número 8. Tem seguro viagem? Em Portugal, o seguro viagem é um pré-requisito, tá? Eu não sei se todos os países são assim, que você precisa mesmo ter esse seguro viagem, mas em Portugal é um pré-requisito para você entrar no país. Você precisa ter, sim, um seguro viagem, tá? Então, sempre deve viajar com um que tenha cobertura de pelo menos 30 mil euros, tá, gente? Alguns cartões de crédito oferecem este seguro como benefício. Então, se você tem um cartão de crédito que é bom aí, já pesquisa com a operadora que provavelmente você já tenha esse benefício do seguro viagem incluso no seu cartão de 30 mil euros, tá? O meu seguro viagem era de 30 mil euros, que eu imagino que seja o mais básico, mas já é suficiente para você entrar no país, passar pela imigração sem problema algum. A pergunta de número 9. Qual cidade você irá ficar? Esta pergunta poderá te levar de volta para o Brasil, de volta para o país que vocês vieram, sim. Porque se você tá entrando num país e você tem que saber onde você vai ficar, né? Por exemplo, assim, eu fiquei bem no centro de Portugal. Eu fiquei ali, pior que agora, neste momento, eu não lembro o nome da avenida. Acho que era Avenida da Liberdade, algo do tipo. É uma avenida bem conhecida aqui em Portugal, então o Alisson já logo falou onde a gente ia ficar, falou o nome da avenida.
E se você tá viajando para outro país, automaticamente você tá ansioso por aquilo e você tá pesquisando sempre onde você vai ir, né? Onde fica o seu hotel, porque como que você vai ter que chegar lá, então você vai ter que saber certinho. Então você tem que saber onde você vai ficar hospedado, em que cidade em que freguesia, enfim, você tem que saber essa pergunta, porque é uma pergunta muito importante, pode te levar de volta para o seu país que você veio, tá? O país de origem. Vamos à última pergunta. Há quanto tempo está planejando essa viagem? Eu dou risada nessa pergunta, gente, porque foi uma pergunta muito, muito difícil pra mim, quando eu passei na imigração. Eu vou contar um pouquinho da minha passagem. Eu cheguei em Portugal exatamente 4h30 da madrugada, mais ou menos, e foi um horário muito bom pra gente, porque só tinham, acho que, 4 guichês livres, 4 guichês funcionando, no caso, né, na imigração. De 15 guichês que tem lá, só tinham 4. E uma fila enorme, porque tinham acabado de pousar o meu avião que eu desci e mais 2 aviões também, que eu não sei de onde era, se era do Brasil, se não era, mas enfim, a fila tava enorme. E ainda a gente passou na fila e quando ele me fez essa pergunta, o Alisson, antes da gente sair de Portugal, do Brasil, o Alisson me falou: amor, se ele te fizer essa pergunta, a gente tá planejando a viagem há apenas 3 meses. Beleza, ele me fez essa pergunta: senhora, quanto tempo vocês estão planejando essa viagem? Eu falei: há 1 ano. E por que tá errado eu ter falado que era há 1 ano? Porque, gente, se eu tô planejando a viagem há 1 ano, eu já tenho que saber certinho o meu roteiro da viagem, o que eu vou conhecer, as atrações que eu quero ver, os lugares que eu quero conhecer, onde eu quero comer, os restaurantes, tudo. Eu já tenho que saber tudo, porque eu tô planejando essa viagem há 1 ano. É muito tempo, entendeu? E aí ele já ficou meio assim... O funcionário do CEF ficou meio, sabe, deu uma pensada, perguntou se realmente a gente estava indo para turismo. Ele perguntou novamente, eu falei sim, é para turismo. Gente, eu tava muito nervosa, juro por Deus, tava muito nervosa. E o Alisson também me olhou com uma cara assim de tipo, vou te matar, né, por você ter falado isso. E eu já tinha ensaiado, por isso que eu falo, gente, o nervosismo deixa a gente muito travada. Então a gente tem que fazer com que a gente esteja mais relaxado possível na hora de passar no CEF, né? Na hora de passar na imigração. Porque pode acontecer isso. E o funcionário do CEF pegou nosso passaporte novamente. Ele já tinha carimbado o nosso passaporte, o do Alisson, só no caso, ele não tinha carimbado o meu ainda. Ele ficou olhando, ele olhou, ele ficou um tempo olhando. Aí no final, gente, olha pra vocês verem, ele falou bem assim pra mim: como eu tenho poucos companheiros aqui do meu lado de trabalho neste momento, eu vou deixar vocês passarem. Mas, por causa dessa resposta que eu dei no final, que foi a última pergunta que ele me fez, que foi quanto tempo eu estava planejando a viagem, por causa dessa resposta da sua esposa, vocês iriam ficar mais um tempo aqui na salinha conversando comigo. O que significa na salinha, gente? Se eles duvidarem das suas respostas, eles podem te prender dentro de uma salinha e fazer mais perguntas para que você... Vamos dizer assim, se você estiver muito nervoso, você vai se entregar o porquê de você estar entrando ali no país, né? De que você não tá entrando só pra turistar, que você tá entrando pra morar. Então, ele falou, se eu tivesse mais tempo, como eu não tenho tempo, eu tenho muita gente pra passar aqui ainda, só tenho 4 amigos aqui do meu lado, eu vou deixar vocês passar. Mas eu sei muito bem o motivo de vocês estarem entrando em Portugal. Eu sei muito bem, eu trabalho aqui há muitos anos, eu já conheço só de olhar pra pessoa, eu já conheço se ela tá vindo pra ficar ou se ela tá vindo pra passear. Então, esse foi o meu único erro na imigração, e depois que eu passei, o cozinho não passava uma agulha, né, gente? Não passava mesmo. E o Alisson, depois que eu passei, eu nunca esqueço. O Alisson olhou pra minha cara: nossa, amor, que vontade de te matar. Se a gente voltasse pra trás, ia ser por sua culpa, por essa resposta. E realmente foi, gente, porque eu fiquei nervosa. Eu deveria falar uma coisa e falei outra. Então, a dica que eu tenho que dar pra vocês aqui é: ensaiem bem essas perguntas e respondam somente a verdade, gente. Não vão inventar de mentir, porque quando a gente mente, a gente fica nervoso e aí acaba falando coisa demais, falando coisa errada, que foi o meu caso. E pode ser que, no meu caso, deu tudo certo, eu entrei, tô aqui, uhul, não perdi o meu dinheiro, não perdi o meu planejamento, não perdi nada, mas pode ser que no seu caso isso não aconteça e você perca seu dinheiro e tenha que voltar pra trás com uma mão... voltar pro seu país com uma mão atrás e outra na frente. Então, é muito complicado mesmo. Planejem bem a passagem pela imigração, que é uma coisa muito importante. Muita gente, às vezes, não dá bola, não se planeja nem nada, mas é uma coisa muito importante antes de você entrar no país. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as 10 perguntas para o que provavelmente eles... certamente, tenho quase certeza que eles vão fazer para vocês na passagem de vocês pela imigração. Então é isso.
Beijinho. E até o próximo vídeo do canal.